Tá? Vamos começar agora mais uma sessão mensal que a gente faz usualmente, falando de temas do dia a dia da pediatria. E o tema desse mês é neuroproteção na criança enferma. Quem vai falar é a nossa colega Priscila Prata, tá? Que é gerista lá na UTI da gente do Alvorada. Pri, você é contigo. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta muito de neurointensivismo, neuroproteção, mas eu tentei fazer uma coisa bem tranquila, rápida, foquei um pouquinho em TCE, porque eu acho que a grande porcentagem de crianças com distúrbios neurológicos para a gente é TCE, né? Dificilmente a gente vai pegar uma criança com alteração no sistema nervoso central sem ser TCE, a não ser que seja uma cetoacidose, hipoglicemia, às vezes um tumor de sistema nervoso central que está desviando linha média, mas realmente a grande porcentagem de crianças que a gente vai pegar com alteração neurológica e que a gente vai precisar fazer uma neuroproteção vai ser a criança com TCE. Mas eu vou falar um pouquinho de fisiopatologia também. Tá passando? Agora foi. Então, eu vou falar algumas considerações, vou falar de fisiopatologia, as lesões primárias e secundárias, que eu acho que é super importante a gente entender, a avaliação do paciente, o tratamento e um pouquinho de hipertensão intracraniana e monitoração multimodal. Coloquei essa frase aqui, que é de um artigo que a gente lê bastante, que é o Chesnut. Ele fala que não tem como a gente ter uma recuperação cerebral se o paciente morre. Então, a gente sabe que a grande maioria da morbimortalidade dos pacientes neurológicos acontece com a gente não sabendo tratar, então não sabendo prevenir e tratar as lesões secundárias, né? A lesão primária, que eu vou falar mais para frente, a gente não consegue mudar. Então, se o paciente já teve um trauma, se o paciente bateu a cabeça, já tem uma hemorragia subaracnoide, ou já tem uma hemorragia subdural, ou já fez uma lesão axonal difusa, a gente não vai conseguir mudar isso, mas a gente vai conseguir mudar as lesões secundárias, que seria evitar a hipertermia, a hipotermia, febre, crises convulsivas, que seriam as nossas lesões secundárias. E aí o cardiologista vai falar para a gente, né, que tempo é músculo e hoje eu falo que tempo é cérebro, né? E aí coloquei a foto da minha panquequinha de médica aí, para vocês não dormirem na minha aula. Ai, que tá difícil de passar. Bom, vou falar um pouquinho de fisiopatologia, que eu acho que é a parte mais chata da gente entender da parte de neuromonitorização. Que é a parte mais chata da gente entender, porque se a gente não entende um pouco de fisiopatologia, a gente não consegue entender o que a gente está tratando. Pri, dá só para poder. Ah, tá, agora foi. Fechei. Acho que foi, fechei. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é um pouquinho de metabolismo cerebral. A gente sabe que o metabolismo cerebral ele é altamente dependente de glicose. A gente não tem uma reserva, o estoque de glicogênio, de glicose do nosso sistema nervoso central, do cérebro, ele é muito baixo. Então, ele é extremamente dependente do nosso fluxo sanguíneo cerebral. Então, se eu não tenho fluxo sanguíneo cerebral, eu não tenho um aporte adequado de glicose. E aí, o nosso sistema nervoso central, ele consegue trabalhar a partir do metabolismo anaeróbico até certo ponto. Então, ele vai pegar lipídios ou proteínas e vai fazer um metabolismo mais anaeróbico. Ele vai pegar o lactato e o piruvato e vai fazer um metabolismo anaeróbico. Mas isso é até certo ponto, depois a gente começa a ter isquemia do sistema nervoso central. Então, esse é um mecanismo que o nosso cérebro tem para quando a gente tem uma baixa de fluxo sanguíneo cerebral ou uma baixa de glicose, no caso, por exemplo, uma hipoglicemia, né? Então, aí ele usa o metabolismo anaeróbico, o uso de lactato, como um substrato. Outra fisiopatologia que a gente precisa saber, o fluxo sanguíneo cerebral. Então, em condições normais, quando o fluxo sanguíneo cerebral é dependente aí de artérias cerebrais anteriores, posteriores e médias, né? Principalmente a artéria cerebral média. Então, ele é super dependente de como está o meu hemodinâmico do paciente. Aqui, claro, estou falando só de cerebral, né? Não estou falando de, por exemplo, paciente que teve um trauma importante, tem um sangramento, né? Essa parte aí de, por exemplo, trauma em ATLS, eu não vou comentar. Mas se eu não tenho um fluxo cerebral adequado para o meu sistema nervoso central, no caso o cérebro, a minha compensação vai ser relacionada a uma vasodilatação. E aí eu vou, nessa autorregulação do cérebro, eu vou ter uma vasodilatação e aí eu vou conseguir mandar sangue e glicose para o meu cérebro, né?
mesmo quando eu tenho as alterações de PA média. Então, por exemplo, se eu tiver uma hipertensão aguda importante, né, vai ter uma alteração de PA média, meu cérebro, ele, pelo meio de autorregulação e meio do fluxo sanguíneo cerebral, ele vai continuar, ele vai achar um meio de se autorregular. Então, eu tenho um aumento de pressão arterial média, meu cérebro faz uma vasoconstrição para que eu não tenha entregue todo esse fluxo para o sistema nervoso central. Qual é o grande problema, né, de quando a gente está falando de TCE, ou de trauma, ou de isquemia encefálica, né, qualquer uma dessas coisas? O cérebro, ele entra numa fase disfuncional. E aí, qualquer queda de pressão arterial média ou de pressão de perfusão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu posso ter uma redução do fluxo e isquemia. E aí eu vou ter vários tipos de cascatas, que seriam as cascatas vasogênicas, as cascatas citotóxicas, dependentes aí de influxo de íons, que vai fazer com que o meu cérebro fique todo disfuncional e perca a minha autorregulação. E aí essa fase de vasodilatação, vasoconstrição, dependente do meu fluxo sanguíneo, e da minha, no caso, pressão arterial média, vai ficar totalmente disfuncional. E aí é que a gente vai começar a ter os grandes problemas das lesões secundárias, que é o problema, que é o que a gente tem que manejar num pronto-socorro, no caso, uma UPA, né? Um pronto-socorro, depende de onde a gente trabalha, e posteriormente ali com a gente na UTI. Aqui eu coloquei para vocês verem um gráfico do consumo de oxigênio com relação à temperatura e do fluxo sanguíneo com relação ao consumo de oxigênio, né? Eu gosto de gráficos porque a gente consegue bater o olho e entender. Então, o consumo de oxigênio do nosso cérebro, ele varia em torno de 3 a 5 ml a cada 100 gramas de sistema nervoso central por minuto. Então, se eu tenho uma elevação da temperatura, então se eu tenho uma hipertermia, eu vou aumentar o consumo de oxigênio do meu cérebro. Se eu tenho um mecanismo regulatório, talvez eu consiga fazer uma vasoconstrição, alguma coisa que eu consiga voltar, não levar tanto fluxo sanguíneo para o meu cérebro. O problema é que eu aumento o consumo de oxigênio, então eu vou aumentar o fluxo sanguíneo para o meu sistema nervoso central. Se eu não tenho mecanismo de autorregulação, isso é extremamente danoso para o cérebro, né? Então, eu vou aumentar o consumo, assim como se fosse, por exemplo, uma convulsão, quando a gente olha no gráfico do lado direito. Se eu tenho uma convulsão, eu tenho um aumento do metabolismo cerebral, então eu tenho que aumentar o fluxo sanguíneo para ele extrair mais oxigênio paciente é a doutrina de Monroe Kelly. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa doutrina. Então, a gente sabe que o nosso sistema nervoso central, o cérebro, né, ele está dentro de uma caixa fixa, né, que é o nosso crânio, que é o osso, né, as meninges e o osso. Então, a gente sabe que não tem como, se eu aumentar a pressão dentro dessa caixa fixa, não tem como eu expandir o meu cérebro, né? Eu tenho o sangue, o líquido e o cérebro todos presentes dentro desse compartimento, sabendo que o cérebro em si, ele ocupa em torno de 80% de todo esse volume. O líquido e o sangue ficam em torno de 10 a 15% cada um. Então, o que a gente sabe? Que o cérebro, ele é extremamente complacente. Como ele é complacente, a cada momento que eu aumento a pressão intracraniana, então, o que é aumentar a pressão intracraniana? Edema, como, por exemplo, num trauma, hematomas dural, uma hemorragia aracnoide, tumores de sistema nervoso central, que são tumores que aumentam muito o volume de cérebro, e o edema, né, o edema peritumor, hipertermia e convulsões, a gente tem aumento da pressão intracraniana, então, como eu falei para vocês, eu aumento a temperatura e eu aumento o consumo. Então, qualquer uma dessas alterações, né, vão aumentar a pressão dentro da minha caixa, da minha caixa fechada, que é o meu crânio. E aí o meu cérebro, como ele é complacente, ele usa os mecanismos de autorregulação para ele diminuir a pressão intracraniana. Então, o que ele pode fazer? Se eu tenho um aumento do cérebro por um tumor, ele pode diminuir o fluxo sanguíneo cerebral, ele pode diminuir a produção de líquor, porque aí eu tento compensar o meu volume dentro do meu cérebro. A mesma coisa se eu tiver, por exemplo, uma obstrução licórica, né? Se eu tenho uma obstrução licórica e eu faço uma hidrocefalia, ele vai compensar de algum momento. O grande problema é que ele tem um fim, né? Eu não vou conseguir compensar o meu cérebro o tempo todo. E aí eu tenho um pico
um momento que o meu cérebro perde a complacência, e aí qualquer aumento pequeno de volumes intracraniano, eu tenho um aumento da pressão intracraniana, levando ao que a gente chama de herniação. E aí ele pode herniar em vários locais. Geralmente, o que a gente vê muito mais, uma herniação uncal, uma herniação ali em base de crânio perto das amígdalas. Mas a gente pode ter herniações transitoriais ali, transtetoriais, que é ali onde fica o giro do símbolo. Acho que todo mundo conhece essa doutrina, né? Mas é ela que a gente precisa geralmente aplicar quando a gente está falando de um paciente em neuromonitorização, em tratamento neurológico, né? Que é aquele momento que a gente tem que diminuir a pressão intracraniana se estiver muito elevada, a partir da pressão de perfusão, manter a pressão de perfusão no meu cérebro e mexendo ali, às vezes, no volume de sangue, ou no volume de líquor, ou no edema cerebral, mantendo a pressão arterial média para a gente manter a pressão de perfusão. Então, é por isso que é muito chato fisiopatologia, eu acho que é a parte mais difícil que a gente tem de neuromonitorização, de neurointensivismo. Ela é extremamente chata mesmo, é difícil, mas eu acho que quando a gente tem na cabeça o que significa, a gente consegue entender aonde eu vou mexer no meu paciente. E é como eu falei para vocês, né? Então, eu tenho a pressão intracraniana, que é a pressão dentro dessa caixa, a minha pressão arterial média, que é o que mostra o meu fluxo sanguíneo, que é como chega o meu sangue dentro do meu cérebro. E aí a gente tem a pressão de perfusão dentro do meu cérebro, que na verdade ela deveria ser medida como uma pressão venosa jugular, que desculpa, a pressão de perfusão, a PIC, eu falei errado, desculpa, a PIC, ela é muito difícil de ser medida no meu paciente, né? Na verdade, a gente teria que medir, para medir como está a pressão dentro do meu cérebro, é a pressão venosa jugular. Mas, como ela é muito difícil de ser medida, a gente acaba substituindo ela pela PIC, porque elas são extremamente parecidas. Por isso que a gente mede pressão intracraniana. Então, os catetas de pressão intracraniana é o que a gente consegue inferir como é que está a pressão dentro do meu cérebro. E aí, para eu entender se o meu cérebro está sendo irrigado ou não, e eu estou tendo um fluxo sanguíneo, eu vou entender pela pressão de perfusão cerebral, que deve ser mantida em torno de mais do que 80. Então, eu tenho que fazer a redução, né? Então, se eu tenho uma pressão arterial média de 120 e eu tenho uma pressão PIC normal de 10, então a minha pressão de perfusão é 110, tá normal. O problema é quando a minha PIC eleva acima de 20. Eu tenho que manter a minha pressão arterial média mais acima para que eu mantenha a minha pressão de perfusão, porque se eu tiver uma pressão arterial média baixa, então se eu tiver uma criança lá hipotensa, com 60 de sistólica, e uma pressão de pique de 20, eu tenho uma pressão de perfusão de 40, que já é o limite para a gente pensar que está tendo uma isquemia cerebral importante. Lembrando que a gente tem que manter em torno de acima de 80. Alguns estudos dizem em torno de 40 a 60, porém 40 já é o limite inferior, e a gente já está inferindo que o meu cérebro não está sendo irrigado adequadamente, e que ele vai começar um processo de isquemia, perdendo a sua autorregulação, porque ele já é um cérebro lesado por algum motivo, o TCE, no caso, né? E aí ele já está perdendo o seu mecanismo de autorregulação. E aí a gente não consegue manter o fluxo e vai virar um momento de necrose, e aí é o que a gente vê que é o grande problema que a gente tem que mexer quando o paciente está em neuromonitorização. Eu fico um pouco repetitivo tudo que eu estou falando, mas acho que todo mundo entende mais ou menos de tudo que eu estou falando, né? É que às vezes a gente sabe isso, mas a gente não coloca no papel a fisiopatologia. E aí, como eu falei várias vezes, né, o último mecanismo de fisiopatologia que a gente tem que saber é a autorregulação cerebral, que é dependente, que a gente percebe que o cérebro ele consegue se regular tanto com fluxo sanguíneo cerebral e manter a sua pressão de perfusão cerebral adequada. Então, se eu tenho um aumento de pressão arterial média, usei droga vasoativa por algum motivo, e o meu cérebro consegue se regular fazendo uma vasoconstrição cerebral para não levar todo esse volume para dentro das células e eu fazer um edema, uma hiperemia. Contrário, se eu tenho uma pressão arterial baixa, uma hipovolemia, não sei, um sangramento que o paciente teve, o meu cérebro vai evoluir com uma vasodilatação para que eu evite isquemia. Qual é o grande problema, como eu já falei 10 vezes, é que nos momentos de alteração cerebral, isquemia, ou TCE, ou alguns tumores, eu tenho a perda dessa autorregulação. Então, se eu tenho um aumento da pressão arterial média, o meu fluxo vai acabar aumentando e eu vou ter um aumento do fluxo, do aumento de volume cerebral, ou seja, eu vou ter um edema, né? Eu vou ter uma hiperemia, que não é bom para a gente. Então, se eu tenho uma pressão que cai o meu fluxo sanguíneo cerebral.
e aí eu tenho uma redução de pressão intracraniana. E se isso for muito importante, eu vou ter isquemia e necrose. Então, eu inverto o problema, né? Eu perco o meu mecanismo de autorregulação e aí eu tenho ou isquemia ou eu posso ter uma hiperemia, que é o que acontece quando a gente pega um paciente aí no pronto-socorro ou na UTI com alterações neurológicas. Claro que eu estou focando muito no TCE, porque todos os trabalhos de neurointensivismo, a maioria, 90% deles, vai falar com relação a TCE. Mas a gente sabe que isquemia cerebral, hemorragia subaracnoide, a hemorragia subdural, mesmo que elas não sejam dependentes de TCE, sejam dependentes, às vezes, de um alto fluxo de sangue, ou, por exemplo, um aneurisma, tudo isso vai levar a uma perda de autorregulação cerebral. Então, claro que eu estou focando no TCE, mas qualquer lesão pode acontecer tudo isso. Aqui eu coloquei embaixo também, dá para ver minha seta, né? Eu acho. Aqui embaixo eu coloquei a curvinha de autorregulação e complacência cerebral. Então, a gente sabe que em algum momento a gente vai quebrar a barreira hematoencefálica e o meu cérebro vai desregular, ele não vai conseguir subir o meu fluxo cerebral, eu não vou conseguir fazer nem vasodilação ou nem vasoconstrição, dependendo do que acontece com a minha PA, tá? E aí a gente evolui para as cascatas, né? Cascatas isquêmicas, tanto vasodilatatória, que seria a perda da membrana hematoencefálica com a entrada de líquido e fluxo de íons, e aí eu tenho a cascata vasodilatadora, cascata bioquímica dependente de metabolismos oxidativos, e a cascata a gente fala de alteração de bombas de sódio e potássio, né? Então, nessa autorregulação, eu perco as bombas de sódio e potássio e faço um influxo ou efluxo de íons, e isso leva ao aumento do metabolismo oxidativo. Não coloquei aqui porque é muito mais difícil, é muito pesado. Aqui até coloquei uma tabelinha bem legal, que a gente mostra o fluxo sanguíneo cerebral e os limites que a gente tem. Então, como eu falei para vocês, o fluxo sanguíneo cerebral, ele, na verdade, eu tinha falado da pressão de perfusão, mas se a gente consegue manter o fluxo sanguíneo adequado e o cérebro ele tem uma autorregulação, eu consigo não ter lesões cerebrais importantes, isquemias ou hiperemia, né? Então, se eu tenho um fluxo sanguíneo normal, 50 a 60, esse do fluxo sanguíneo, da pressão de perfusão, eu vou conseguir manter uma clínica normal, não vai ter nada no meu cérebro, porque ele vai conseguir ter uma autorregulação. Então, a gente vê que aqui a gente tem a atividade funcional da célula, porque eu tenho a função normal da minha célula. Se ele começa, por exemplo, a diminuir o fluxo sanguíneo cerebral, a gente já começa a perceber uma clínica, um eletrocefalograma lento, um metabolismo anaeróbico, e a partir de mais ou menos 30%, 35% da perda, a gente começa a ter a diminuição da preservação. Então, até aqui, mais ou menos, a gente consegue preservar o sistema nervoso, as células cerebrais, né, os neurônios. Depois disso, a gente já tem uma lesão irreversível. O problema é a gente tem que atuar aqui, que é quando o nosso paciente chegou no nosso pronto-socorro com um Glasgow baixo, um trauma, um hematoma, uma fratura, ou uma cetoacidose importante, ou uma hipoglicemia em RN, não sei, qualquer evento traumático que altere o sistema nervoso central, a gente tem que investir aqui, né? Porque o insulto inicial a gente já perdeu, né? Se eu tive uma hipoglicemia severa, esse paciente já evoluiu com uma isquemia, eu vou conseguir só melhorar a minha lesão secundária. E a última coisa de metabolismo que a gente precisa saber, que é onde a gente atua na UTI, que é controverso, mas a gente atua, é o CO2 e o O2. Então, o CO2, ele é vasodilatador. Ah, então que legal, né? Se eu quero fazer uma vasoconstrição no paciente que está demasiado, eu vou deixar o CO2 baixo. Não. Porque o que a gente faz? CO2 baixo leva uma vasoconstrição, redução do fluxo sanguíneo e isquemia. Então, a gente sabe que fazer uma hiperventilação no paciente com alteração de pressão intracraniana é só no tratamento de segunda linha, que é o resgate lá no fim, que eu vou falar para vocês. E a mesma coisa do oxigênio, ao contrário. A queda do oxigênio leva uma vasodilatação. Ah, então eu vou sair tacando FI de 100% em todos os meus pacientes? Não, né? Não posso, porque valores altos levam a vasoconstrição, que é o contrário lá do pulmão, vocês vão lembrar aí da fisiopatologia. E aí, finalmente, a parte que não é tão chata, porque eu sei que a parte de entender fisiopatologia é muito chata, mas é a melhor coisa para a gente entender o que a gente vai fazer. Então, como eu falei, por que eu vou falar de TCE? Né? Porque eu acho que é o carro-chefe da pediatria, né? Além de IVAs, a gente tem muito TCE e a gente sabe que a maioria dos TCEs são leves, a maioria das crianças chegam com TCEs leves, menos de 1,5 de altura, não tem tanto acidente automobilístico com crianças, diferente de homens, de adultos, mais os adolescentes, né? Quedas de piscina, que seriam mais a parte de adolescentes, e também traumas perfurantes, né? Então, a gente sabe que adulto tem facada na cabeça, né?
Mas a pediatria, geralmente, são TCEs leves. A criança estava correndo, bateu a cabeça, a criança caiu da cama, se for aquela cama box, aí a gente já repensa. Mas, infelizmente, a gente tem grandes hospitalizações, e o que é o problema de estar no pronto-socorro e na UTI é que a gente faz tomografia para avaliar se a criança tem ou não uma lesão importante que precisa ser internada ou não. E aí a gente sabe que tem vários protocolos, e o que a gente mais utiliza é o PECARN, que eu vou falar mais para frente, para a gente decidir se aquele paciente é ou não indicado de fazer uma tomografia. E a gente sabe que aumento, que a tomografia tem uma radiação ionizante muito importante, e que a gente vê que nos estudos prospectivos, né, que retrospectivos, as crianças têm mais incidência de linfomas e tumores do sistema nervoso central, porque a gente sai fazendo muita tomografia. Então, eu vou falar para vocês quem são as crianças que a gente deveria fazer tomografia. E não raio-x de crânio, que a gente sabe que não adianta nada. Lógico, a gente vai ver uma fratura craniana num raio-x de crânio, mas a gente vai ver edema e não vai ver lesões secundárias ao trauma. Como eu falei, né, são grupos, a maioria das incidências são grupos, então menores de 4 anos, então criança que corre, que está andando, que está aprendendo, que cai da cama, adolescentes, porque traumas com skate, com patins, acidentes automobilísticos, piscina, né, mar, quedas em rochas. Lembrar que todo paciente com TCE também pode ter um trauma raquimedular, dependendo do mecanismo de trauma. E os idosos, né, os idosos fazem hipoglicemia, fazem aquela hipotensão do idoso, né, esqueci o nome agora, o Deus o levanta e faz hipotensão, cai e bate a cabeça, né? E aí são traumas mais graves. E aí a classificação, então, hoje é por escala de coma de Glasgow, que eu vou mostrar. O TCE leve, ele é 14,15, moderado 14 a 8, e o grave menor igual a 8. E aí, tanta fisiopatologia para falar para vocês que o grande problema do TCE, na verdade, do insulto no sistema nervoso central, ele é pós o trauma, que é evitar as complicações, hipotensão, hipóxia, distúrbios, hipertermia, que levam às lesões secundárias que eu já falei para vocês. Eu vou colocá-las de novo, né? E aí, quando a gente tem protocolos de tratamento, não é para melhorar aquele trauma que já aconteceu. Eu já tenho um hematoma subdural, eu não tenho o que eu fazer com isso. Mas esse hematoma subdural, ele é tão importante que ele faz um aumento de pressão intracraniana, que está progredindo para uma herniação, eu preciso abordar esse paciente. Porque se eu herniar, eu perco esse paciente, aumenta a mortalidade dele. Ou ele morre, ou ele pode virar um neuropata. Então, é por isso que os protocolos são relacionados à prevenção de lesões secundárias, né? E aí a gente desenvolveu uma abordagem multimodal neurológica. Então, a gente precisa ter um neurocheck, avaliar a escala de coma de Glasgow várias vezes, eu vou falar para vocês quantas vezes, pupila, respiração e déficits neurológicos focais, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque a primeira lesão que a gente vai ver é aquela primária mesmo, o que aconteceu com a criança, com o adulto, com o adolescente, a fratura, os hematomas, a contusão, a lesão axonal difusa e lesões penetrantes, mais difícil na pediatria, mas acontece. Essa lesão a gente não vai modificar mais, a gente vai tratar, mas a gente não vai modificar o que vai acontecer com o meu sistema nervoso central. Aí eu até coloquei umas imagens, né? Acho que todo mundo já viu essas imagens. Então, lesão epidural geralmente é mais arterial, né? Geralmente artéria meningea média, mas tem componente venoso também. Hematoma subdural, ele passa a linha média, então é um hematoma geralmente até mais crônico, às vezes tem aquela perda de consciência na hora, evolui bem, e depois perde consciência novamente. Contusão cerebral, geralmente relacionado a traumas mais intensos, né? Então, geralmente, aquele trauma que você está no carro, né? O carro bate, a cabeça vai para frente e o cérebro faz a contração para trás e você faz uma contusão, né? Hemorragia subaracnoide, geralmente relacionada a pacientes até que tenham aneurismas, mas em traumas pode ter uma hemorragia subaracnoide. E aqui eu não coloquei a lesão axonal difusa, que é aqueles pequenos pontinhos hemorrágicos com edema, geralmente relacionado a traumas que você tem giro, né? Então, você capota o carro ou tem uma queda e você é mais relacionado ao giro e ao estiramento de sistema reticular e de neurônio e substância branca. E aí, nesse estiramento, você faz microsangramentos, lesão super grave. Essa também pode ter um intervalo lúcido entre, entre os traumas, né? E edema cerebral, aí a gente vê, né? Eu acho que aqui foto meio ruim, né? Mas com desvio de linha média, perda, às vezes, dos ventrículos, né? Dos espaços licônicos. E a lesão secundária, que eu já falei 10 vezes, né? Que é o que a gente precisa evitar.
são os nossos edemas citotóxicos, vasogênicos, que a gente evita como? Tratando hipotensão, tratando hipóxia, tratando hipertermia, convulsão, hiperglicemia, HB baixo, porque aí vai dar uma hipóxia. Então, esse é o nosso objetivo, né? Que é igual eu falei para vocês, cascatas de radicais livres, superoxidação, apoptose, necrose celular, isso tudo eu já falei na fisiopatologia para vocês e não vou ficar repetindo, porque eu sei que isso é muito chato. E aí eu achei esse artigo muito legal, porque a gente vê alguns tipos de trauma, né? Então, TCE, tem fraturas cranianas? Não sei, mas pode ser que tenha. Aí eu vou ver as lesões de parênquima. Então, eu tenho contusão. Se eu tenho uma contusão, o risco de hipertensão intracraniana é alto, como eu falei para vocês. O risco da mortalidade é alto. E o risco de morbimortalidade, disability, né, que seria traumas que ele não vai respirar, ou não vai andar, ou uma tetraparesia, alta. Axonal injury, que eu falei para vocês, né, ou lesão axonal aguda. O risco de aumento de hipertensão intracraniana é baixo, porque são pequenas micro hemorragias, mas o risco de mortalidade e de desabilidade, né, disability, morbidade, é médio para alta, posso até dizer que é mais para alta, né? E aí, se eu vou falar de lesões vasculares, então hematomas, né? Então, os hematomas, os riscos de aumento de pressão intracraniana são geralmente baixos. O extradural não tem, né? Ele é fora da calota, né? Os hematomas subdurais, eles têm um risco de aumento de hipertensão intracraniana, dependendo do paciente. Se for um paciente, por exemplo, hemofílico, o sangramento dele é muito importante e ele pode evoluir com um aumento de pressão intracraniana, né? Se for uma hemorragia subaracnoide também, o risco de hipertensão intracraniana é pequena. Por quê? Porque ela fica em torno das membranas e ela não aumenta a pressão intracraniana. Mas também o risco de mortalidade de disability é muito alto, né? É legal esse artigo também da gente pensar. E aí a parte médica, né? A parte médica que eu digo, na verdade, o tratamento do paciente, né? O que a gente vai fazer quando esse paciente chegar para mim na UPA, no pronto-socorro, no caso na UTI, né? Então, como eu falei, o primeiro objetivo é a gente não perder uma lesão cerebral. Então, é um paciente com score de coma de Glasgow baixo, é um paciente que está com alterações focais. Opa, vamos pensar aí que a gente tem que investir nesse paciente, porque se eu não investir nessa lesão cerebral, eu vou piorar o prognóstico dele. E a primeira coisa que a gente faz é o exame neurológico completo. Isso falando de neuro, né? Não estou falando de ATLS, né? Estou falando neste momento de neuro, que é a partir do score de coma de Glasgow, avaliação de pupilas, funções motoras, se ele está tetraparético, hemiparético, se ele tem lesões focais, então, às vezes, crises convulsivas, então, que a gente consegue ver só o movimento ocular ou só o movimento de um membro, e a partir daí, decidir quais são as imagens que nós vamos pedir. E aí, o manejo inicial é a partir do ATLS, então, a gente vai manter via aérea pérvia, vai ventilar e oxigenar esse paciente. Se eu não manter a via aérea pérvia desse paciente, eu não ventilo e não oxigeno ele, né? Então, eu faço o pior, a isquemia cerebral a partir de uma hipóxia, né? Tenho que pegar 2 acessos venosos periféricos de alto calibre, tenho que controlar sangramento, como eu falei, se eu tenho sangramento, eu não tenho fluxo sanguíneo cerebral, né? Então, aí a gente vai a partir do ABCDE do ATLS, né? Eu faço o ABCDE dele e eu intervenho logo no meu ABCDE. Então, se eu não tenho uma via aérea pérvia, eu preciso entubar, eu entubo. Aí eu vou para o B, tá ventilando. Aí eu vou para o C, tá sangrando, faço, sei lá, um concentrado de massa, não sei, né? Aquela parte do ABCDE do ATLS. Volto para o meu ABCDE depois que eu estabilizei meu paciente. E aí alguém vai conversar com a família para fazer um exame secundário, a última vez que ele comeu, se ele tem alguma doença, se ele tem alguma alergia, né? E aí, enfim, o nosso exame neurológico. Eu coloquei aqui o ABCDE para vocês. Lembrar que pacientes com Glasgow menor que 9 né, menor ou igual a 8, no caso, né? Então, 9 não é o 9, o 8, né? A partir do 8 para baixo, a gente intuba. Ou se ele tem perda de drive ventilatório, ou se ele está em uma insuficiência respiratória, eu preciso garantir a ventilação. Airway, né? Lembrar que a intubação orotraqueal é um pouco mais recomendada do que a nasotraqueal. Se a gente tiver fratura de base de crânio ali, dos ossos cribiformes, se a gente intubar, a sonda pode ir para cima. Até há um tempo atrás passou um artigo aí da sonda, de uma criança sondada que foi para a cabeça, né? Então, a intubação preferencialmente orotraqueal, né? E lembrar que eu falei para vocês que entra no A o colar cervical e a manipulação em bloco, né? Lembrar que a gente tira a prancha rígida, ela é só para movimentação do paciente, não para estabilizar a coluna. Lembrar que todo paciente de trauma é um paciente com provável lesão de coluna cervical. Claro que depende, né? A criança caiu ali da cama, não, mas como eu tô falando, né? Estou falando de ATLS, que é o básico, chega lá para você no pronto-socorro, né?
O breathing, que é o B, então, o paciente oxigenado e ventilado, então a gente vai deixar a saturação 100% e o CO2 de 20, não, né? Norma ventilado, norma oxigenado, né? E a ventilação desse paciente, para nós da UTI, ventilação protetora, volumes correntes baixos, PEP baixo. Esse paciente não tem alteração pulmonar, né? Então é um PEP baixo. Uma FI baixa, desde que a gente mantém uma saturação acima de 94. Não tem diferença de volume corrente, volume controlado, pressão controlada, mas a partir do momento que a gente conseguiu controlar o insulto, né? Então o paciente já parou de convulsionar, mais de 24 horas sem convulsão, o paciente já está mais estável, a gente pode passar para pressão de suporte e extubá-lo. Circulação, como eu falei, 2 acessos venosos, hidratação, mas manter o paciente euvolêmico. E se eu precisar de uma droga vasoativa, geralmente uma noradrenalina, um choque neurológico, né, um choque medular, geralmente, né, mais para vasodilatado, eu entro com uma noradrenalina, mas depende, se for um paciente cardiopata, se for um paciente que evoluiu com choque séptico, também eu entro com minha adrenalina, ou meu rinone, né, desde que eu mantenha o meu fluxo sanguíneo cerebral adequado e a minha pressão de perfusão. E o D-Disability, que é o nosso carro-chefe neste momento, né? O neurocheck, escala de Coma de Glasgow, pupila, padrão respiratório e resposta motora. Tem que ser feito a cada, geralmente, 30 minutos, 1 hora, dependendo do paciente. Se for um paciente extremamente grave, a cada 30 minutos tem que ir lá ver a pupila da pessoa, porque a hora que você tem uma alteração nesse exame, você tem que abordar esse paciente. Você tem que investir nele, né? Tem que tratar. E exposure, que é a gente vê o corpo inteiro, para ver se tem lesão, se tem fratura, etc. Isso é o TLS, né? Todo mundo sabe. Coloquei aqui a escala de Coma de Glasgow, que é para a gente contabilizar naquele momento, né? Então, geralmente, pronto-socorro ou a UTI, a gente já tem ali coladinho em algum lugar, né? Tem a diferença aí das crianças, principalmente os lactentes de 2 anos, né? Você não vai ficar esperando que ele fale palavras, né? Então, geralmente, balbucia, né? Mais choro, né? Não palavras inapropriadas, né? E aí, para a gente deixar... a gente falar que o nosso paciente é grave ou não, algumas coisas também são importantes além da escala de Coma de Glasgow. Então, o paciente teve perda de consciência, principalmente acima de 5 segundos, o paciente teve mais de 2 episódios de vômitos espontâneos, teve uma crise convulsiva, tem uma amnésia lacunar, geralmente amnésia lacunar relacionada a adolescentes e adultos, tem um sinal de fratura e afundamento de crânio, tem sinal de fratura de base, né? Sinal do guaxinim, sinal de batalha, otorragia, ou até uma otorreia ali de líquor, né? Sangramento de nariz, vamos pensar que pode ter uma fratura de base de crânio. E os sinais de hipertensão intracraniana, né? Crises convulsivas, parestesias, tríade de Cushing, né? Bradicardia, hipertensão e alterações de padrão respiratório, geralmente hipopneia, e as alterações pupilares, né? E uma coisa que a gente tem que pensar também, queda de 2 pontos ou mais da escala de Coma de Glasgow. Então, o meu paciente chegou com 14, é um TC leve, mas eu fiquei meio assim, não sei, avaliei ele, 1 hora depois avaliei e o Glasgow dele tá 10. Alguma coisa está acontecendo, acho que esse paciente deveria receber uma TOM, né? Aqui eu coloquei para vocês, né, as alterações que a gente pode ter, como eu falei para vocês, né, as herniações, né, então posso ter uma hipertensão intracraniana, tríade de Cushing, cefaleia, parestesias, crises convulsivas, e eu posso herniar. O que a gente mais está acostumado, geralmente, é a herniação uncal, né, então a herniação uncal aqui, que seria perto do cerebelo, acima do cerebelo, né, transitorial acima do cerebelo. Mas a gente pode ter herniação tonsilar, que seria abaixo do cerebelo. Então, essa aqui é uma herniação em que você tem até uma tetraplegia flácida, né? Você pega medula, né? E aqui você pega também locais de respiração, cardíaco, então você tem parada respiratória, pode ter parada cardiovascular, mas geralmente é um coma profundo. A herniação uncal, a gente ainda pode manter respiração, mas a gente vai ter aqui coma, perda de consciência, vai ter alteração midriática, porque aqui passa o terceiro nervo ocular, né? Esqueci o nome. Oculomotor. Não. Esqueci agora. Terceiro. Acho que é isso. E aqui em cima, a gente tem o que a gente pode ter uma herniação, geralmente com desvio de linha média, que seria no lugar do cingulado ali, transtorial central, ou no lugar do giro cingulado, né? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês de como que a gente vê nervo óptico, né? Então, claro que se a gente não sabe fazer uma oftalmoscopia ou a gente não tem um oftalmoscópio, a gente não tem aquela avaliação de pupila, né? A gente só sabe olhar com a luz, colocar a luz e olhar, a gente consegue ver como é que vai ficando o nosso nervo óptico. Então, aqui ele está normal, aqui ele começa a ficar mais escurecido, aqui ele começa a perder a sua
como é que pode falar? Ele é redondinho, né? Vai começando a perder a sua circunferência, esqueci como é, uma forma, né? E aí a gente perde a forma, a edemacia, a gente perde a vascularização, né? A gente começa a perder toda a vascularização. A gente tem alguns métodos de aferição de pupila, né? Mas geralmente que a gente consegue ver nervo óptico, mas geralmente a gente só vê com relação à pupila, né? A gente consegue medir também edema de nervo óptico com ultrassom, né? Então, com o probe de ultrassom, a gente coloca em cima do olho e a gente consegue aferir o tamanho do nervo óptico, fazer uma conta e a gente sabe se está com aumento ou não. Então, isso significa que tem hipertensão intracraniana. Coloquei aqui um gráfico de como a gente vai tratar o nosso paciente, né? Então, avaliação de trauma, avaliação do trauma primário, então, naquele momento, né? Se eu preciso fazer um acesso, preciso entrar com droga, preciso ver pelve, preciso ver lesão de espinha, né, de medula. Fiz tudo isso, vou começar a parte neurológica. Tem um trauma importante, com uma escala como de Glasgow baixa. Vou começar a avaliar o meu paciente, fazer meus tratamentos, que eu acho que eu vou falar mais para frente, mais intubação, sedação, manter pressão, ventilação adequada, sedação, manitol ou NaCl a 3%, caso eu precise, eu tenha aumento de pressão. Faço uma tomografia, esse paciente precisa de uma tomografia para a gente saber que tipo de lesão é. Eu tenho um hematoma subdural que está fazendo aumento de pressão intracraniana, tem que ir para o centro cirúrgico abordar. Não tem, é uma lesão de contusão que fez aumento de pressão intracraniana, nós vamos ter que usar todo o nosso protocolo, né? E aí fazer as nossas partes de intensive care, né? Que é sedação, a hemoglobina, hipertermia, que caso você esteja lá no pronto-socorro, você já pode começar, né? E aí o PECAR, que é o que a gente geralmente tem usado, né, como fluxograma aí para tratamento de trauma craniano. Quem são os pacientes que nós vamos monitorizar, quem são os pacientes que a gente vai pedir tomografia de crânio. E aí ele tem a base de 2 a 4 anos, abaixo de 2, e ficou igual, não, tá certo. Abaixo de 2 anos e acima de 2 anos, né? Então, ele foi um estudo que teve mais de 42 mil crianças, foi o maior estudo que a gente teve, algumas crianças não puderam fazer a tomografia para a gente avaliar, e ele viu que pacientes com trauma leve, TCE leve, a maioria deles tinham tomografias normais, ou não precisavam de tomografia, e a chance desses pacientes com TCE leve evoluir, ter naquele momento na tomografia uma lesão que fosse necessária internação em UTI, monitorização ou abordagem era abaixo de 1%. Então, eles lançaram esse jeito da gente saber quem que a gente vai fazer tomografia e quem a gente não vai fazer tomografia. E aí é esse aqui, que é a figurinha mais básica que a gente tem, né? Então, menos de 2 anos, a gente vê isso como escala de Coma de Glasgow, alteração de nível de consciência, e um sinal de fratura de cânio palpável. Não tenho nada, a criança está ótima, não foi um trauma grave, né? Não foi um acidente, a criança não foi ejetada do carro, não teve morte no lugar, não foi uma altura mais do que 1,5 metro, não foi um objeto pesado, tipo uma televisão de 29 polegadas que caiu em cima da cabeça da criança. A gente não vai fazer TC. Mas teve uma perda de consciência aí de 5 segundos, tem um hematoma occipital, parietal ou temporal, a criança está meio estranha, e o mecanismo de trauma foi aparentemente grave. Aí você vai ter que ponderar se você vai querer fazer uma tomografia ou observação. Não tem diferença neste momento, geralmente uma avaliação clínica, se a gente vai fazer a tomografia ou vai observar, né? E eu vou falar da observação. E aí, se não tem nada disso, a gente não faz a tomografia. E o 2 anos a mais é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que não tem número de perda de consciência, tem vômitos e tem até uma cefaleia intensa, porque na cefaleia intensa que o paciente consegue te falar. E os mecanismos de trauma, geralmente para criança de 2 anos é acima de 1,5 metro, para criança de 2 anos é meio centímetro, né? Meio metro. E aí, o que nós vamos fazer com esse paciente no pronto-socorro? Né? Nós vamos interná-lo, nós vamos observar. Aqueles pacientes que têm baixo risco, que a gente viu pelo PECAR, que tem baixo risco, a gente não precisa observar, pode ir para casa sendo observado pela mãe. Mas os pais são meio, não sei, tô com medo. Deixa o paciente em observação de 4 a 6 horas, né? Os pacientes que se enquadrem no PECAR para observação, recomendado ficar de 4 a 6 horas sendo observado no pronto-socorro ou na retaguarda, né? Fazer neurocheck a cada 30 minutos nas primeiras 2 horas, e depois, toda hora, uma vez, né? A cada hora, uma vez, as primeiras 2 horas você faz a cada 30 minutos, depois você faz uma hora para
para completar as 4 horas, né? Caso o paciente tenha uma escala de coma de Glasgow de 15 na entrada, você pode fazer até a cada 2 horas, né? E aí, claro, o paciente teve aí uma deterioração, vamos fazer, a gente volta, faz menos tempo, né, as observações, e às vezes precisa mandar esse paciente para a tomografia, né? Lembrar que os pacientes que foram sedados, aquelas crianças que a gente acaba sedando, elas precisam observar um pouco mais, né? Vai ficar sonolenta, e essa sonolência pode ser só da sedação. E quando que a gente pede especialista interna? Se a gente tem uma alteração importante em tomografia, o paciente que não retorna ao Glasgow 15, né, após o exame, e o paciente que tem indicação de tomografia, que por algum motivo a gente não conseguiu realizar, a persistência de sinais, vômito, cefaleia, alteração de coagulação, então, como eu falei, né, e o paciente que é hemofílico, ele é um paciente que tem uma alta taxa de sangramento, então é um paciente que talvez tenha que internar mesmo, né, no adulto eles internam, né, a gente acaba internando na pediatria também. E outras condições. Então, foi um paciente que tem uma alteração neurológica porque se intoxicou, descompensou as suas comorbidades, é hipertenso, não sei, tem diabetes, descompensou, precisa ser internado. E lembrar dos maus tratos, né? Shaking baby, também tem que internar e investigar. E critério mesmo de UTI, TCE moderado e grave, TCE com intervenção cirúrgica, instabilidade hemodinâmica ou ventilatória e, claro, sinais de hipertensão intracraniana. E aí, o que eu vou fazer com esse paciente na alta? Repouso, principalmente nas primeiras 24 horas, máximo 48. Pode dormir, né? Antigamente não, a criança não pode dormir durante as primeiras 24 horas. Ficava alguém lá acordado olhando para a criança e não deixando a criança dormir. Mas ela tem que ser verificada. Então, a criança vai dormir 6 horas, nesse intervalo de 6 horas, a mãe e o pai tem que ir lá observar ela alguma vez para ver se não está acontecendo nada. Medicar para dor e só liberar a criança para atividades esportivas ou o habitual da criança a partir de 48 horas e orientar os sinais de alarme. O que a gente tem que fazer, na verdade, é prevenir, né? Nós pediatras tem que conversar com os pais e prevenir, né? Televisão de 29 polegadas já caiu na cabeça de criança, criança que cai da cama, criança que cai do trocador. Então, às vezes pode não acontecer nada, mas às vezes pode ser ter uma evolução muito drástica com essas crianças. Então, a prevenção é a melhor coisa que a gente pode fazer como pediatra, né? E aí, o tratamento do TCE, que a gente vai falar sobre os guidelines, né? Na verdade, acho que o guideline mais importante que a gente tem é esse de 2019, né? Foi até no congresso, eles também falam desse guideline. Eu meio que já falei para vocês quase tudo, né? Então, se o paciente chegou, tem uma escala de coma de Glasgow abaixo de 8, né? Precisa ser entubado, ou tem alterações neurológicas importantes, ou perda de consciência. E a gente vai ter que monitorizar, é o paciente que tem um TCE grave, ele é um paciente que tem indicação de monitorização de pressão intracraniana. A gente sabe que é difícil, não é todo lugar que tem o catéter de pressão de aferir pressão intracraniana, mas é um paciente que precisa estar na UTI e ser monitorizado. Então, é um paciente que precisa ser entubado, é um paciente que tem que ficar com analgesia e sedação. Ah, não pode fazer ketamina? Pode, já saiu, já caiu, né? O uso da ketamina para TCE, a gente sabe que não tem aumento de pressão intracraniana. Geralmente, a gente usa etomidato, Propofol, que Propofol realmente baixa um pouco a pressão, a PA é média, não, talvez eu precise usar drogas, né? Se é um paciente que está convulsionando, estado de mal, talvez o tiopental seja uma boa opção neste momento, né? A escolha da droga aí depende muito do momento, da sua UTI, do seu pronto-socorro, né? Se é um paciente que vai precisar ser entubado e sedado e analgesiado ali no seu pronto-socorro, lembrar que ele precisa ser mantido analgesiado e sedado. A partir do momento que ele acorda, a pressão intracraniana dele aumenta. Se ele agita, aumenta. E eu não posso aumentar a pressão intracraniana dele. Ventilação, como eu falei para vocês, normoventilado, PCO2 de 35 a no máximo 45, normotermia abaixo de 38, volume intravascular, como eu falei para vocês, eles até orientam que a gente tenha uma aferição de PVC entre 4 e 10, 8 e 12, débito urinário, sim, tem que para avaliar o débito urinário, o paciente tem que ter aí pelo menos 1 ml por quilo por hora. Hemoglobina, manter acima de 7. Então, o guideline pede que seja no mínimo 7. Mas se for um paciente que está com sangramento e está instável, talvez precise manter essa hemoglobina aí em torno de 10. Tratar as coagulopatias, claro, vai aumentar a chance de sangramento. Cabeceira elevada a 30 graus e cabeça em posição neutra. Isso melhora a drenagem venosa de seios venosos cerebrais, e aí a gente não tem acúmulo de líquido e aumento de edema, certo? Fenitoína ou quepra, se a gente tiver um paciente que está em convulsão, ele não orienta que a gente faça profilático. Ah, não sei se o paciente vai convulsionar, vou fazer fenitoína. Não orienta que seja profilático, ele orienta que seja um paciente que tenha
alta taxa, tem crises convulsivas ou que é um paciente que provavelmente vai evoluir com crises convulsivas. E sim, a gente pode entrar com nutrição quando esse paciente já estiver estabilizado, a gente pode entrar com nutrição enteral. E a partir daí, que são os nossos caminhos, manejos iniciais, né? A gente pode ir para vários caminhos. O paciente pode aumentar a pressão intracraniana e evoluir com herniação, e aí a gente precisa tratar ele o mais rapidamente possível, e ele pode evoluir só com o aumento da pressão intracraniana, e a gente vai tratar ele também com os tratamentos que eu vou falar para vocês. E se ele tiver um aumento da pressão intracraniana e herniando, e nada do que a gente está fazendo adianta, a gente vai para o tratamento de segunda linha. Os tratamentos específicos, então, que vocês precisam saber. Herniação. Então, quando a gente tem sinais de herniação, é quando a gente tem dilatação pupilar, hipertensão bradicardia Cushing, né? Síndrome de Cushing, e pode ter uma postura extensora. A gente vai tratar na emergência, titular a ventilação dele, aumentar a FI para 100%, e fazer bolos de manitol ou salina hipertônica a 3%. Manitol meio grama a 1 grama por quilo em 10 a 20 minutos, salina 3%, 1 a 5 ml por quilo, máximo de 250 ml em 10 a 20 minutos. Podemos também fazer contínuo, entrar com a salina a 3% contínuo, de 0,1 a 1 ml por quilo por hora. Qual é o grande problema de manitol e salina 3%? A salina 3% contraindicada com a culpatis, que pode aumentar o sangramento. E lembrar que o manitol e a salina, ele aumenta a osmolaridade sanguínea, né? E com o aumento de osmolaridade sanguínea, a gente tem alteração de viscosidade de sangue também. Então, geralmente, você só pode fazer até mais ou menos uns 360 miliosmóis, né? Então, tem que ficar de olho aí na osmolaridade sanguínea e no sódio, né? Lembrar que o manitol e a salina hipertônica vão aumentar o meu sódio, eu não posso ter uma hipernatremia. O máximo do máximo, em torno de 150 a 160 de sódio, né? Então, se eu já estou num momento que já está 165 de sódio, talvez manitol e salina não sejam os momentos de a gente fazer. A gente pode fazer também salina 23,4%, mas geralmente ela é mais indicada no tratamento de segunda linha. Se eu tiver um paciente que tem uma DVE, eu abro a minha DVE e deixo uma drenagem contínua. E se esse paciente estava estável e ele começou a evoluir com herniação, eu estabilizo e preciso fazer uma tomografia controle, porque eu não sei o que está acontecendo, né? Não melhorou com nada disso, tratamento de segunda linha. Eu tenho só aumento de pressão intracraniana, não tenho herniação, né? O que eu posso fazer? Depois de tudo que eu já falei para vocês, né, sedação, todo o manejo inicial, como que eu vou tratar minha pressão intracraniana elevada? Vou fazer bolos de salina hipertônica, vou fazer manitol, posso manter a salina hipertônica contínua, vou precisar manter a minha pressão arterial média ou a pressão sistólica com volume intravascular. Então, eu vou ter que manejar toda a minha parte de fisiopatologia para que eu diminua a minha pressão intracraniana abaixo de 20. Então, vai ser relacionado mesmo, assim, analgesia, sedação, bloqueio neuromuscular, bolos de salina, manitol, salina contínua. Eu vou ter que descobrir, né, o que pode estar piorando o aumento da minha pressão intracraniana. Infelizmente, é o tumor que está aumentando a pressão intracraniana, então eu vou ter que abordar e tirar o tumor. Não, é um TCE que tem uma hemorragia subdural, vou ter que abordar esse paciente. É uma crise convulsiva, pronto, vou ter que tratar a crise convulsiva, vou entrar com um tiopental provavelmente contínuo, até que o eletro fique isoelétrico. Eu vou ter que tentar entender o aumento da pressão intracraniana. Vou ter que refazer uma toma se der, ok. Mas se não der, a gente vai monitorizar esse paciente e vai tratar ele. E aí eu posso tratar tanto a pressão de perfusão quanto a PIC, aí depende do caminho que você quer ir, mas o básico é isso, né? Você tratar a pressão intracraniana, né? O problema é que a maioria das vezes a gente não vai ter um monitor de PIC, né? Então isso vai na base do exame físico e da piora neurológica, por isso que o neurocheck é super importante. E aí a segunda linha, que na verdade é aquela terapia de resgate, é quando a gente já não conseguiu manter a pressão intracraniana normal, é refratário, todas essas terapias que eu expliquei para vocês. O paciente é refratário, eu faço uma tomografia, como eu falei, é o tumor, é a hemorragia, vai para a craniete compressiva, né, indicada a cirurgia. Não é nada disso. Então, talvez entrar com barbitúrico contínuo, como eu falei, tiopental, entrar com hipotermia moderada, 32 a 34, que é algo que eu falei para vocês, manter normotermia, mas aqui a gente está no momento refratário, é um paciente que pode morrer a qualquer momento. E a hiperventilação, 28 a 34 de CO2, e aí a gente pode levar aí os níveis de terapia osmolar, como eu falei para vocês, né?
a solução salina de 23,4%. Lembrando que a gente tem que manter o sódio abaixo de 160 e as molalidades abaixo de 360. Aqui é uma terapia de segunda linha, é tentar salvar o paciente que está herniando e que a gente não respondeu a nada do que a gente fez na terapia de primeira linha. E quando que eu começo a retirar os tratamentos? Quando eu tiver uma pressão intracraniana, pressão de perfusão normalizadas de 12 a 24 horas, aí que eu começar a retirar, começa a diminuir a sedação, começa a diminuir a ventilação. E lembrar que os pacientes que chegaram até a segunda linha, talvez eu tenha que esperar pelo menos mais de 24 horas para começar a retirar. Indicação de TC, sempre que tiver uma piora, né? Não preciso ficar, se o paciente não teve nenhuma piora, não preciso ficar repetindo tomografias, eu vou expor o paciente à radiação, vou ter que transportar esse paciente, que pode ser extubado, que pode agitar, pode aumentar a pressão intracraniana. Então, não é recomendado que a gente faça uma tomografia de rotina, mas se tiver uma piora, a gente precisa fazer, porque se for algo cirúrgico, a gente precisa tratar. E aí, a neuromonitorização, eu acho que já quase 9 horas, se eu for falar, vou falar de todos os tipos de neuromonitorização. E aí, a gente monitoriza esse paciente, né? Eu falei mais de pressão intracraniana aqui, mas a gente tem monitor de pressão intracraniana, mas a gente tem vários tipos de monitores, vários tipos de monitorização, que em conjunto a gente consegue ver a função cerebral desse paciente, consegue, às vezes, tentar quase que prever um insulto e tratar esse paciente. E isso tudo é dependente da fisiopatologia que eu falei para vocês. E a gente consegue avaliar o prognóstico desse paciente também. E aí, o que a gente geralmente mais usa? Temperatura, monitorização cardíaca, hemodinâmica, oximetria, que é o básico, né? A neuroimagem que a gente vai precisar, monitor de pique, monitor de saturação de bulbo jugular, Doppler transcraniano, eletroencefalograma contínuo, ou, né, dependendo do eletroencefalograma que a gente às vezes consegue fazer, microdiálise, ver a micro ver a circulação sanguínea, a gente consegue ver fluxo sanguíneo, NIRS, que é super legal. Então, quando eu junto todas essas monitorizações, eu tenho uma melhora de monitorização e de eu saber o prognóstico desse paciente. Daí que saiu a monitorização neurológica multimodal. Aqui eu coloquei uma tabela que eu acho que eu vou parar por aqui para vocês, porque se eu for falar de todas, eu acho que eu vou me estender muito, né? Eu posso, de repente, passar para neuromonitorização numa outra aula, se vocês quiserem. Então, como eu falei, né, monitorização de intracraniana, a saturação que a gente coloca de tissular de oxigênio, microdiálise cerebral, eletrocorticografia, que é novo, a oximetria de bulbo jugular, eletroencefalograma, Doppler transcraniano. E é o que eu falei para vocês, né? A avaliação de nervo óptico por ultrassom é fácil de fazer, faz tempo que eu não faço, mas é bem legal, dá para a gente fazer a gente mesmo no próprio serviço, se a gente tiver um ultrassom. E o NIRS, que também é uma coisa que está vindo aí com tudo, né? Eles usam muito nos prematuros aí para monitorizar a prematuridade aí, essas crianças chocadas, mas o NIRS está vindo aí para centro cirúrgico para a gente. BIS, que não está aqui, super legal para a gente ver se o paciente está sedado ou não, se o paciente teve um aumento de pressão intracraniana, né? Ele acordou e aí a gente consegue ver o BIS, geralmente usado aí em centro cirúrgico, né? Mas é super legal a gente também ter no nosso TI. Aqui é a mesma coisa. E aí aqui eu acho que eu vou parar, porque já vem no tipo de monitorização, e aí tem muita coisa, eu acho que já são quase 9 horas, aí posso fazer até uma aula só de neuromonitorização. E vou mostrar para vocês só a maquininha de pique. Essa aqui é do nosso Alvorada. Vou mostrar para vocês o vídeo. Deu para ver aqui? Ah, mas ele não foi. Ele não mexeu. Agora foi. Volta. Ele não está colaborando comigo. Ele demora um pouquinho para pegar no tranco, calma. Mas aí foi rápido. Dá nem para ver as ondinhas aqui? Aí não vai. Aí ele vai com tudo. Desisto. Mas esse aqui é um monitor de pique que a gente teve lá no Alvorada. Não sei se você vai lembrar. Era uma criança que operou um crânio-faringioma. E aí, no pós-operatório das primeiras 24 horas, ele ficou com monitor de pique, as ondinhas do pique bem bonitinha, bem legalzinha, bem certinha, e a pique dele de 13, que tava ok, aí ele tava sedado e monitorizado. Cadê meus slides? Aqui. Esse era o nosso monitor de pique. Aí eu vou mostrar para vocês também o NIRS.
Esse aqui é o NIRS, é um monitor de espectrofotometria. Ele mede a diferença aí da hemoglobina e desoxihemoglobina através de uma luz infravermelha. E a gente consegue medir a artéria cerebral média, que é esse Czinho aqui, a artéria renal, e a gente consegue medir a artéria mesentérica, que no momento aqui não está. E aí ele faz um compensado das saturações, né, da oxigenação ali, que a gente consegue ver. E aí a gente consegue ver, por exemplo, caiu demais. Aí a gente vê por que isso caiu demais. Foi volume, foi sedação, né? E aí o nível que a gente tem que manter desse NIRS é em torno de 65% a 85%, porque ele é uma mistura de desoxihemoglobina com hemoglobina, né? Então não é para manter acima de 90%. Se está acima de 90%, o consumo está inadequado. Talvez meu paciente esteja hipervolêmico, muito uso de droga vasoativa. Se estiver muito baixo, talvez muito sedado, ou o cérebro está precisando de mais fluxo, né? É bem legal o NIRS, tem esse aqui da NEL, lá da Santa Casa, quando eu estava lá, e quem usa muito é a NEL, né? E às vezes em cirurgia cardíaca e centro cirúrgico. E aí essa parte de neuromonitorização eu vou pular, porque vai ficar muito para vocês. É isso. Pri, obrigado. Eu imagino que deve ser uma aula bem extensa, né? Porque é uma aula maçante, até para falar inicialmente de fisiopatologia, que eu acho que acaba o povo dispersando um pouco nessa hora e depois volta o foco. Achei Uhum. bem interessante a parte de TCE. E de algum de vocês teria alguma pergunta para a Priscila? Que eu vou deixar uma pergunta só, porque a gente já está meio em cima do horário. Tá todo mundo tímido, Pri. É porque é muito difícil. Tá, então eu vou falar assim, quando você, na parte do TCE, que vê aquelas crianças, toneladas de crianças com TCE leve, você fala que tem um padronização para poder pedir tomografia, né? Sim. Tá? Quando é que você não pediria de jeito nenhum quando o paciente chega e ainda é sonolento o paciente? Se o paciente estiver sonolento, ele tem uma alteração de perda de consciência, apesar de ser um TCE leve. Então, ele tem indicação, sim, de, de tomografia. A não ser que, como eu falei, né, é um paciente, ele estava em casa, ele tomou o diazepam da mãe e caiu. Daí a gente não sabe se essa sonolência dele foi pelo TCE ou se foi pelo diazepam que ele tomou da mãe. Então, eu posso até observar essa criança de 4 a 6 horas. Se ela tiver uma piora na escala de coma de Glasgow, eu faço a tomografia. Você Agora, se é uma deixaria na criança observação esse paciente, é isso? na observação. Na observação, não precisaria internar. O critério de internação de UTI é TCE leve, moderado a grave, com alterações de consciência, crise convulsiva ou necessidade de abordagem terapêutica, né, de craniana descompressiva, cirúrgica, né? O paciente, teoricamente, o paciente com TCE leve, que não tem alterações de consciência, não precisa internar, ele pode só observar. Deixa eu colocar aqui de novo, aqui que tem o do PECAR. Aí você vê aqui. Tirei até uma foto, fiz spoiler lá. É esse aqui, ó. Que é eu consegui, depois de muita briga, abrir o PECAR, porque ele é fechado, ele é do Lancet, né? E ele é fechado, ele é o estudo fechado, né? E a partir do estudo deles que eles chegaram nesse esquema, né? E ele é o mais amplamente utilizado e ele é o melhor do que os outros esquemas que a gente tinha, porque é com poucas crianças, né? São 42 mil crianças. Aí finalmente consegui abrir o PECAR para entender de onde saiu tudo isso. Mas é o que você me falou, né? É um paciente que é um bebezinho de 1 ano, né? A escala de coma de Glasgow dele é menor que 15. Mas ele tem alteração de nível de consciência. Então, ele é um paciente que tem uma tomografia recomendada. Mas ele tomou um diazepam. Putz, não sei se foi o diazepam ou não. Então, eu posso observar ele de 4 a 6 horas. Se ele tiver uma perda de 2 pontos na escala de coma de Glasgow, ou uma piora ali de sintomas, aí eu volto para a tomografia. Eu achei bem interessante que ele fala que hematoma em região frontal não é critério, né? Não, não é critério, porque eu esqueci de dar uma olhada nisso também, mas os hematomas que são mais relacionados a sangramento, acho que principalmente por causa da artéria cerebral média e das artérias meníngeas, se eu não me engano, é occipital, parietal e temporal. São os que são de alto risco, o frontal não é. Ah, se você tivesse que escolher, sem ser monitor de pique, qual é a monitorização que você escolheria para o seu paciente de sistema nervoso central? Eu gosto muito de eletroencefalo, BIS, NIRS, Um só. um só, putz, um só.
se eu quero pensar em algo que não seja invasivo, talvez o NIRS, Ok, eu que não concordo. seja invasivo. Ou um Doppler é muito pessoa dependente, né? Então, talvez eu escolheria o NIRS, apesar de não ser tão validado, né? Tá. Eu concordo, sou muito fã do NIRS, mas é uma coisa que está chegando, a oximetria cerebral, né? Sim. Tá. Pri, muito. As outras são relacionadas a catéter, né? Então, se eu vou ver fluxo sanguíneo, eu preciso de um catéter, a microdiálise, tudo isso é muito novo, né? Gente, muito obrigado, Pri, pela sua aula, bem explanadora, bem boa, bem elucidante, vamos dizer assim. E a próxima sessão vai ser final do mês de junho agora, que vai ser a nossa protocolo de terapia transfusional de hemoderivados do hospital. Eu convido todo mundo a olhar, porque a gente tem algumas modificações na história. Até